Bom, ontem nós veiculamos aqui na nossa programação uma informação de que a Procuradoria-Geral da República, através de uma procuradora, estava notificando alguns municípios do Brasil que não alcançaram os níveis satisfatórios de abrangência da vacinação em vários tipos de vacina. A gente sabe que isso é uma preocupação mundial, a gente sabe que o mundo inteiro, infelizmente, está tendo esse tipo de comportamento, né, de diminuição da vacinação. No Brasil não é fora disso, mas durante a entrevista que a procuradora concedeu à Rede Gaúcha Sat, ela salientou de que havia também algumas questões relacionadas à computação dos dados, algum problema na transmissão dos dados com relação ao volume de vacinação. Ela citou mais de 300 municípios do Brasil e nós recebemos aí uma informação de que poderia Tupã-Siretã estar incluído nessa condição de não estar atingindo a vacinação, especialmente da poliomielite. Procuramos a Secretaria de Saúde do município de Tupã-Siretã e antes disso, até na semana passada, o prefeito municipal havia comentado conosco de que havia uma deficiência, um problema na transmissão dos dados de Tupã-Siretã para o Ministério da Saúde e que isso poderia dar uma falsa informação de que Tupã-Siretã não estivesse atingindo os níveis necessários de vacinação e foi comentado nessa conversa com o prefeito a questão da polio e do sarampo. Nós procuramos ontem a secretaria e tivemos contato com o próprio secretário, o Sela, e com a Andréa Appel, que é a responsável pela vacinação da Secretaria de Saúde aqui de Tupã-Siretã. A gente conhece a Andréa já de um bom tempo, ela já há algum tempo, alguns anos já nos concede entrevista aqui com relação a essas campanhas. Sabemos da sua dedicação e do seu empenho em realizar um serviço o melhor possível em Tupã. Ela, por várias vezes, por iniciativa dela e outras vezes atendendo o nosso convite, veio até aqui essa programação preocupada com a participação de nossa comunidade nessas campanhas e por isso tivemos a certeza de que ela nos daria alguma informação com relação a isso. E ela efetivamente está aqui pessoalmente para nos falar sobre essa questão, especialmente, André, sobre essa questão do relatório das vacinas da polio, que o CNES, né, que é o órgão que recebe esses dados, não estaria reconhecendo ou não estaria recebendo os números de Tupã-Siretã. André, obrigado pela sua gentileza de atender o nosso convite, estar aqui. O que aconteceu? Qual é a nossa realidade? Por que o CNS não tem alguns dados de Tupã-Siretã de acordo com aquilo que é a nossa realidade? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Bom, na realidade, o CNES não é um órgão, é a CNES. Isso aí é outra coisa, é em relação ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Na realidade, os nossos dados vão para uma central do Ministério da Saúde. Perfeito. Tá? Então, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Isso é CNES que você chama? CNES, isso aí é a origem do problema, tá? Bom, o que acontece, Miguel, é o seguinte. Em primeiro lugar, eu quero dizer assim, que numa sala de vacina funciona da seguinte maneira. A gente realiza a vacinação, a aplicação das vacinas, né? Essas vacinas, são registradas, né? Cada pessoa que vai lá sabe como é que é. Existe o nome da pessoa, com endereço, com data de nascimento, o imunobiológico, ou seja, a vacina que foi aplicada em cada pessoa. Tudo isso é registrado. E o registro é tão importante quanto a vacinação. Sempre nos falaram isso, tá? Por quê? Porque se não existe o registro, é como se a gente não tivesse aplicado, tá? E no último dia, então, as vacinas são realizadas, são registradas, e no último dia útil de cada mês, a gente tem que fazer um controle de estoque dessas vacinas, né, com entrada e saída de cada vacina. A gente faz por lote, laboratório, tudo é muito, muito controlado. Inclusive, nas carteiras das crianças são anotadas as vacinas, as datas, os lotes, os laboratórios, o vacinador, né, é uma responsabilidade bem, bem grande. E existe todo um processo dentro de uma sala de vacina. E no final de cada mês, esses dados, né, todos esses registros que a gente fez e esse controle de estoque das vacinas são enviados em forma de arquivos para uma central do Ministério da Saúde.
tá? O que aconteceu com o nosso município? Por que está aparecendo o nosso município entre os 300 que correm o risco de ter a pólio, né, aqui no município? Porque para eles, lá no Ministério, os nossos dados não foram computados desde abril de 2017. Ou seja, todas as vacinas aplicadas a partir de abril de 2017 até agora o mês de junho, que foi agora que mudou o nosso sistema de informação, não foram computadas. Ou seja, é como se nós não tivéssemos feito nada de vacina no posto do centro, na unidade de saúde Evandro Bopp, durante todo esse período. Então, perfeito. É mais de um ano, sem nenhum registro. Exatamente, é mais. O que aconteceu? Ocorreu que na abertura da nova sala de vacina ali da unidade básica de saúde, Dr. Evandro Bopp, deu um problema em cadastrar essa sala de vacina. Que esse cadastro é feito... Cada sala tem um cadastro. Cada sala de vacina tem que ter um cadastro que se chama esse CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Nós temos 2 salas em Tupã, pelo que eu sei. É no posto do centro, posto Evandro Bopp, e lá no bairro Marcial Terra. Isso. Né? Quer dizer, de 2017 para cá, vocês vacinaram um monte de gente aqui no centro mais, da cidade. Muito mais mais que lá no bairro Marcial Terra. Com certeza, ali. Toda essa vacinação não está computada lá em Brasília? Não está computada lá em Brasília. Esse problema, a gente já tinha conhecimento, a nossa coordenadoria tinha o conhecimento, tem o conhecimento, a Secretaria Estadual de Saúde, a nível de Estado, tinha conhecimento, inclusive eles lá em Brasília. Eu tenho vários e-mails, a gente tentou resolver, Miguel, de todas as maneiras, só que eu não sei, devido a uma burocracia em Brasília, não teve como, eles não conseguiram arrumar. Porque foi o momento que houve um problema de cadastro com essa nova sala de vacina, que foi aberta na unidade básica Evandro Bopp, né? A partir dali, ocorreu esse problema e os dados acabaram não sendo computados. Então... Agora, no final, Miguel, o importante é que essas crianças foram vacinadas, eu tenho o registro de todas essas crianças que a gente faz o cálculo para nossa cobertura vacinal. Tá? Eu peguei os cadastros lá no computador de registro, nós existe um cálculo que a gente faz. Quer dizer, esses dados, apesar de não terem chegado, digamos, entre parênteses, lá em Brasília, vocês têm eles? Tem o dado físico aqui? Não tem como eu, por exemplo, falsificar o nome, endereço, vacina e lote de cada pessoa que teve ali, como. Né? Não, são milhares de pessoas. Então assim, eu tenho como provar que essas vacinas foram feitas, tá? Bom, vocês conseguiram, digamos lá em Brasília vai ter um número lá, X% da meta de menos de 50% das crianças do ano passado vacinadas. Mas você tem o número real? Você fez isso, um cálculo para nós sabermos quanto foi a nossa abrangência aqui em Tupã? Eu fiz assim, agora no momento das mais importantes seria a poliomielite, que estão falando, né? Em função das notícias. E fiz do sarampo também, que nós vamos ter uma campanha no mês que vem. Daí depois eu vou vir aqui divulgar, porque a gente não recebeu ainda as informações, como é que vai ser. Mas eu fiz um cálculo que a gente faz um cálculo para ver as coberturas vacinais por cada vacina. Da poliomielite, a gente está numa média de... Quer dizer, isso aí a gente sempre faz o cálculo do mês anterior, tá? Do ano anterior. Então são dados de 2017. 2017 foi 94,36%. Cobertura bem alta. Ótimo. Qual é o recomendado pelo Ministério? 95. A gente quase chegou lá. Chegamos nos 95. Isso, tá? E a do sarampo... a gente já atingiu 94,24%, ou seja, quase 100%. A meta também era 95%. Tá? Quer dizer, nós, por pequenos detalhes, não chegamos na meta. Pois e o que me dói é saber que a gente tem essa meta atingida, uma meta boa. Né? E, infelizmente, não está sendo reconhecida. Perfeito. Bom, mas também, por outro lado, a gente pode ficar tranquilo que nós estamos com a cobertura necessária para termos a proteção que é sugerido, que é recomendada para a polio, para o sarampo. E nas demais vacinas, eu imagino também. Sim, a proteção, eu quero dizer que a proteção é real,
tá? Quem tiver dúvida e quem quiser ver, eu mostro, pode chegar lá na nossa sala de vacina, que eu tenho como mostrar que esses dados são reais. Ninguém aqui está inventando, nós não estamos inventando para acalmar a população ou em função da notícia. Eu tenho como provar o que eu estou falando. Perfeito, tá? Muito bem. Bom, a vacina da polio, ela acontece de que período? Como é que é? A vacina da polio, antigamente existia só a gotinha, né, Miguel? De um tempo para cá mudaram, ela se tornou injetável. Então, ela é feita aos 2, aos 4, aos 6 meses ela é injetável, tá? Daí com 1 ano e 3 meses ela é uma gotinha. E depois, com 4 anos, faz outra gotinha, tá? Não é mais aquela... E não existe mais essas campanhas de uso indiscriminadamente das gotinhas, porque eles mudaram. A nossa gotinha antiga, ela combatia 3 tipos de vírus da polio. Essa nova, agora, ela combate 2 tipos de vírus. Porque alegaram, estudos foram fornecidos dizendo que estava acontecendo muita poliomielite pela própria vacina. Né? Sim. Então, e justamente pelo esse tipo de vírus que eles tiraram da vacina, né? Para ela tornar ela mais segura, e a injetável é mais segura ainda. Perfeito, muito bem. Bom, pelo que você está nos passando, Tupã-Siretã está dentro daquilo que se espera, porque há uma divulgação, uma informação de que há um certo relaxamento por parte dos pais ou responsáveis, ou até uma rejeição a levar as crianças a vacinar e até adultos não se vacinando, né? Há uma informação nesse sentido. Mas Tupã, pelo que você está nos passando, não. Tupã corresponde bem, Miguel. Só a da gripe que não era tanto. Agora até a gente atingiu uma meta boa em função da prorrogação em relação às crianças, mas Tupã corresponde bem, sabe? Quando a gente quando a gente chama, quando a gente comunica as escolas para virem, as mães colaboram bastante, elas têm essa preocupação. Aliás, da gripe, você lembra os níveis que nós atingimos? Foi os últimos dados que eu passei agora, eu não tenho aqui, Miguel. Eu não tenho lembrança também de cabeça, mas atingimos os níveis em todos os setores, em todos os segmentos. Pela primeira vez, assim, desde que eu assumi a vacina, as crianças, que era a minha preocupação maior, a gente conseguiu atingir, né? Apesar de muita gente ainda ficou de fora, a gente vê porque agora ainda estão procurando pessoas do grupos de risco, né? Só que agora, infelizmente, a nossa vacina acabou, né? Sim, você só tem aquela segunda dose para as crianças, isso, né? E tinha uma certa reserva técnica que foi usada, me parece, nos familiares e pessoas vinculadas àquele menino que faleceu. Que eu sempre, claro, eu tenho que fazer um cálculo para mais, porque o frasco, depois de aberto, dura 7 dias. Então a gente tem que ter uma margenzinha, mas é muito pequena. Eu não tenho mais, eu tenho somente para segundas doses das crianças mesmo, né? Perfeito. Muito bem. Bom, então, para mim está bem claro, imagino que para os ouvintes também, né, essa questão é uma questão técnica que envolveu aí um cadastro nacional de estabelecimento de saúde. Houve um problema no cadastro do posto de saúde, da sala de vacina do posto de saúde ali, Evandro Bob, que é o postão aqui do centro, né, e que desde abril de 2017 até o mês de julho, agora, junho, mês passado, né? Toda aquela vacinação não foi computada pelo Sistema Nacional que apura esses dados. Por isso, Tupã-Siretã provavelmente deve estar constando entre os municípios que está em uma situação crítica, que não atingiu nem 50% do objetivo de vacinação. E eu quero reforçar que ontem, na entrevista da procuradora, ela salientou que haviam alguns municípios com problemas de transmissão de dados, o que é esse caso que nós tivemos aqui no Tupã-Siretã, quer dizer, não deve ser um caso único no país. Não é, eu sei que não é, até na nossa coordenadoria já tem mais casos. Então imaginamos que em breve isso seja corrigido, mas o mais importante é de que o fato aconteceu. Houve a vacinação, foi atingido os níveis necessários para a proteção da população, né, e isso foi concretizado aqui em Tupã-Siretã. Claro que o relatório é importante, até para poder estar acompanhando e ter os dados, né, mas o mais importante é que foi efetivado, foi feito esta vacinação. Bom, André, eu quero agradecer a sua gentileza aí. É claro que a gente fica à disposição de você em outros momentos com relação a esta e outras questões. Vamos ter outras vacinações durante o ano e aí a gente vai estar se socorrendo de você, trazendo essas informações aqui. Mas algo mais que você queira colocar na condição de responsável pelo setor de vacinação no município de Tupã, por favor, fique à vontade. Não, eu só queria tranquilizar a população, né, em relação a isso, que o nosso trabalho é feito, né?
bem feito, a gente faz as vacinas, a gente registra, foi feito o serviço, foi enviado os arquivos. Infelizmente aconteceu isso, a gente faz mais de 1 ano tentando resolver, não sei se nós vamos conseguir resolver, Miguel, porque é muito complicado, é a nível de Brasília e depende da boa vontade deles em resolver. E, claro, eles atendem todos os municípios do Brasil, então não sei se nós vamos conseguir resolver. Mas eu quero que as pessoas saibam, quem tiver interesse, que esses dados são reais. Isso que eu passei, tá? E queria agradecer a oportunidade de a gente vir aqui se explicar. Bom, como são centenas de municípios, o Ministério citou, a Procuradoria citou um pouco mais de 300. Digamos que a metade seja por problemas de transmissão de dados. São 150 municípios, eu não acho tão difícil de alguém lá em Brasília pegar o papel, somar e botar no digitar, mas né? Segundo a gente sabe, eles são pouquíssimas pessoas lá. A gente, através da nossa coordenadoria estadual, que tem acesso a eles, parece que trabalha em torno de 2 pessoas para atender. Chega a ser... É ridículo, né? Mas... Bom, no meu caso, isso eu sou testemunho, no nosso caso, no caso de radiodifusão, nós temos milhares de processos em Brasília com radiodifusão, porque a radiodifusão não é só rádio. Aí você envolve telefonia celular, repetidores de televisão, transmissão de dados, tem um monte, centenas, milhares de emissoras que são cadastradas no Brasil. Tem 2 engenheiros para fazer a avaliação. Para você ver como é que é aqui no Brasil. É impossível. E você olha o número de funcionários que o Ministério da Saúde e o Ministério das Comunicações tem, teria que estar sobrando gente lá para poder fazer isso. Infelizmente, o nosso país precisa melhorar muito nesse sentido e ter efetivamente pessoas que produzam, que trabalhem em prol da população, fazendo com que o serviço público seja de qualidade e atenda à necessidade, né? E nós temos servidores que são elogiáveis, né, pela sua dedicação, pelo seu empenho, mas infelizmente a estrutura montada no país, principalmente em Brasília, não corresponde àquilo que a gente precisa nos dias de hoje. E eu fico triste em saber que na saúde também é assim. Achei que era só no Ministério das Comunicações, né? A gente precisa que isso tenha mais efetividade, né? Mas tá bem. O importante é que nós tivemos a vacinação. Esse é o mais importante. Fiquem tranquilos. André, obrigado novamente pela presença e vamos continuar te procurando. Nós vamos procurar você de Pode tempos procurar. em tempos. Tá bem, obrigado. André Appel, que é a enfermeira responsável pelo setor de vacinação da Secretaria de Saúde do município de Tupanci, até falou com você, ouvinte do programa Variedades, quando são 10 horas da manhã. Eu vou a um intervalo comercial